Oi, pessoal! Fiquem ligados na terceira aula de comunicação. Vamos falar sobre figuras de linguagem. E para não perder tempo, vamos começar logo essa viagem. Viagem, nesse caso, é um modo de dizer, né? É uma figura de linguagem. E esse é o primeiro tema que nós vamos tratar. Nós nos deparamos por aí com diversas linguagens. As que são mais familiares são a sonora, a visual e, claro, a escrita. E ela se destaca entre as diferentes linguagens usadas como forma de comunicação. A linguagem da palavra possui diferentes recursos que procuram auxiliar o entendimento do leitor a respeito de uma determinada ideia que desejamos transmitir. Alguns desses recursos estão presentes na forma de figuras de linguagem, que são encontradas com frequência nas provas do Enem. Você já encontrou algumas delas por aí? Aposto que sim. Exemplos comuns como os pés da mesa, cabeça de alfinete, braço de rio, dente de alho, etc. Esses são exemplos de figuras de linguagem. Nunca ouviu o Cazuza cantar? Vi a cara da morte e ela estava viva. Portanto, figuras de linguagem são opções que o autor pode aplicar no seu texto para alcançar um efeito determinado na interpretação do leitor. São formas de expressão mais específicas em comparação às funções da linguagem, que são características gerais de um texto. Agora eu quero lançar um desafio. Vocês sabem quantas figuras de linguagem existem e quais são elas? Ô Raquel, explique isso melhor pra gente. Tá. Vou começar pegando leve. Vamos falar da antítese. Ela é uma figura de linguagem que expõe ideias opostas. Por exemplo, quando há a aproximação de palavras ou expressões de sentidos opostos. Esse contraste dá uma ênfase aos conceitos que não seria obtida se eles estivessem isolados. Pelo que eu percebi, os opostos se atraem mesmo. Mas, Raquel, será que você poderia nos dar um exemplo? Uma música, um poema? Claro que sim, Arthur. E vou citar nosso querido Caetano Veloso cantando: onde queres prazer sou o que dói, e onde queres tortura mansidão, onde queres um lar revolução, e onde queres bandido sou herói. Não é legal? Muito! Eu sempre adorei essa música, mas sinceramente não tinha pensado se tratar de uma antítese. Existem muitos outros exemplos, mas vou citar um para quem está apaixonado. De Vinícius de Moraes. Do riso fez-se o pranto. Não é triste e lindo ao mesmo tempo? Lindo demais. Eu agora vou olhar a antítese com outros olhos, pode deixar. Mas a catacrese é tão bonita assim, Raquel? A catacrese, Arthur, é a figura de linguagem que utiliza uma palavra ou expressão que não descreve com exatidão o que quer se expressar. Mas usamos no caso de não haver outra palavra apropriada ou de esta não ser de uso comum. Falando em português, claro, são as gírias, usadas no nosso dia a dia para facilitar a comunicação. Espera, eu acho que eu sei como é. São aquelas expressões que fazem a gente entender alguns seres inanimados por meio da qualidade de seres vivos, não é isso? Isso acontece quando a gente diz, por exemplo, os pés da mesa, cabeça de alfinete, braço de rio, dente de alho. É isso que é catacrese, Raquel? Exatamente, Arthur. Essa foi rápida. Nesse ritmo, já podemos partir para a próxima. Essa também é bem amigável, eu diria. Me diga, o que você acha que é comparação? Olha, essa deve ser fácil, pelo que o próprio nome diz. Por exemplo, o amor queima como fogo. Ou ainda, os teus olhos são como lagos gélidos, né? Muito bem. Em ambos os casos, há uma comparação que fica explícita pelo uso do conectivo como. Mas se dissermos, os teus olhos são lagos gélidos, passamos a usar uma metáfora. Essa figura de linguagem estabelece uma relação de identidade poética e não de comparação, que mantém os dois objetos em universos distintos. A diferença entre metáfora e comparação está, portanto, na presença ou não de um conectivo. É verdade. Podemos dizer então que a metáfora é uma figura de estilo que compara dois termos sem uso de um conectivo. Isso acontece, por exemplo, quando eu digo seus olhos são dois oceanos.
Eu conheço outras metáforas. Por exemplo, eu sou um poço de dor e de amargura. Eu sou um cachorro sem sentimentos. Cada fruto desta árvore é um pingo de ouro. Mas vamos seguir. Ainda faltam a hipérbole e a prosopopeia. Mas para facilitar, vamos começar pela hipérbole. Ô Raquel, você pode nos apresentar esta valorosa figura de linguagem? A hipérbole é a figura de linguagem que define de maneira dramática aquilo que se pretende anunciar. Em outras palavras, ela é o exagero. Aqui vai um exemplo que eu tenho certeza que vocês conhecem. Você me faz morrer de rir. Ou, já falei mais de 1000 vezes para você arrumar o seu quarto. Essa é mesmo fácil. Você sabe, Raquel, que o grande poeta Mário Quintana dizia que hipérbole é a figura de linguagem que as mães mais gostam. Você me deixa morta de preocupação. Isso mesmo, Arthur. E a prosopopeia? A prosopopeia, Yarita, atribui a objetos ou seres irracionais sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. Isso a gente usa todos os dias. Quando amanhece um dia nublado, por exemplo, a gente fala, tá um dia triste. Exatamente. Essa frase aplica um sentimento a uma entidade que nunca poderá ficar triste, mas cujas características, o céu nublado, o frio, podem significar tristeza para a gente. Essa figura de linguagem me faz lembrar outra muito semelhante, que é a sinestesia. A sinestesia relaciona sensações de naturezas diferentes, assim como a metáfora e a comparação. Quando eu leio meus livros de poesia preferidos, eu adoro quando passo por versos que usam a sinestesia. Adoro principalmente aqueles que me dão fome, verde azedo, ou então o delicioso aroma do amor. Hoje eu estou muito romântico mesmo. Eu acho que vocês já estão bem preparados, né? Então vamos fazer um jogo. Primeira pergunta. No trecho, dão um jeito de mudar o mínimo para continuar mandando o máximo. A figura de linguagem que aparece, como é que é chamada? Metáfora, hipérbole, hipérbato, anáfora ou antítese? Achou que fosse metáfora porque era o contrário? Errou! Veja como há sentidos opostos nas palavras mínimo e máximo. A resposta correta é a alternativa E, antítese. Ponto para Raquel. Nos trechos, o pavão é um arco-íris de plumas e, de tudo que ele suscita e esplende e estremece e delira, enquanto procedimento estilístico, temos, respectivamente, A, metáfora e polissíndeto. B, comparação e repetição. C, metonímia e aliteração. D, hipérbole e metáfora. Ou E, anáfora e metáfora. Essa eu sei. A resposta certa é a A, metáfora e polissíndeto. Muito bem, Arita, você foi rápida e acertou. Afinal, nenhum pavão é um arco-íris de fato, né? E como não há nenhuma palavra de comparação, é uma metáfora. No outro exemplo, ele repete muito a palavra e, que é uma conjunção. Essa repetição é um polissíndeto. Agora, vamos para outra que dessa vez eu quero ser o mais rápido a responder. Vamos lá. Então vamos. Nos trechos, nenhum dos autores nacionais ou nacionalizados de 80 para lá faltava nas estantes do Major. E o essencial é achar-se as palavras que o violão pede e deseja. Encontramos, respectivamente, as seguintes figuras de linguagem. Alternativa A, prosopopeia e hipérbole. B, hipérbole e metonímia. C, perífrase e hipérbole. D, metonímia e eufemismo. Ou E, metonímia e prosopopeia. Resposta E, claro. Onde já se viu violão pedir alguma coisa? Mas, e a outra frase? Você entendeu que as estantes do Major estão, na verdade, representando a preferência dele por determinados tipos de autores? Isso é metonímia. Espera aí, explica melhor, Raquel, o que é metonímia? Arthur, a metonímia é quando usamos a parte de algo para representar a sua totalidade. Por exemplo,
Quando o jornal diz que Washington decidiu interromper a guerra, é uma metonímia. Não foi a cidade de Washington que tomou essa decisão, mas os Estados Unidos. Entenderam? Assinalar a alternativa correta, correspondente a figuras de linguagem presentes nos fragmentos abaixo. 1. Não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. 2. A moral legisla para o homem, o direito para o cidadão. 3. A maioria concordava nos pontos essenciais. Nos pormenores, porém, discordavam. 4. Isaque a 20 passos, divisando o vulto de um, ergues a mão em viseira, firma os olhos. Alternativa A. Anacoluto, hipérbato, hipálage, pleonasmo. Alternativa B. Hipérbato, zeugma, sileps, assíndeto. Alternativa C. Anáfora, polissíndeto, elipse, hipérbato. Alternativa D. Pleonasmo, anacoluto, catacrese, eufemismo. Alternativa E. Hipálage, silepse, polissíndeto, zeugma. Eu sei, resposta B. Olha só, no primeiro exemplo, a ordem da frase está invertida. Então, estamos falando de um caso de hipérbato. O normal seria dizermos, não te esqueças daquele amor ardente que já viste tão puro nos meus olhos. Entenderam? Agora, perceberam que na segunda frase, o verbo legislar foi oculto da segunda oração? Então, esse ocultamento de um termo da oração é o que a gente chama de zeugma. Daí ficamos entre a silepse e o assíndeto. Fácil. A silepse mostra que a concordância será feita de acordo com a ideia. É o que ocorre na frase 3, quando se diz a maioria concordava nos pontos essenciais, nos pormenores, porém, discordavam. Arthur, a última é assíndeto. Veja como na frase 4 não temos conectivo. Nossa, Arthur, fizemos uma maratona, mas vale a pena. As figuras de linguagem já foram usadas até em campanhas de sanduíche. Querem ver? Todo mundo gosta de dar uma aumentadinha quando diz alguma coisa. Eu sou capaz de comer uns 20 Big Mac. Tô louco pra comer esse Big Mac. Exagero. Em língua isso tem nome. E o nome é hipérbole. Será que não é um exagero, não? Você tá louco mesmo, de verdade? Comer 20, dá pra comer uns 2, 3, 4. 4 é fácil, 4 é só pra começar. Exagero, hipérbole. Então é isso, pessoal. Viram como as figuras de linguagem estão em músicas, nas nossas expressões do cotidiano, em brincadeiras que a gente faz com os colegas? Elas estão realmente por toda parte. Como preparação para o Enem, prestem atenção nessas manifestações da linguagem e tentem lembrar dos seus nomes. E não se esqueçam de fazer os exercícios no caderno de linguagem. Até a próxima aula. Pessoal, espero que tenham gostado da nossa conversa. Se tiver dúvidas, pode dar replay na aula. Mas não deixe de fazer os exercícios e ver os materiais complementares, ok?